Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teoses, Viva de Coriésio, Percor Maria, nesse dia 30 de julho de 2021, nessa sexta-feira da 17ª semana do nosso tempo comum. Nós estamos aí então meditando durante a semana aqui o Evangelho de São Mateus. Mateus hoje, capítulo 13, versículos 54 a 58. Jesus que não é reconhecido ali entre os seus familiares. E é interessante que no versículo 55 aqui, eles fazem uma pergunta, questionam uma pergunta, né? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? Seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Esse versículo propriamente dito aqui, depois do versículo 56, em suas irmãs não moram conosco? Então de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados com o Senhor. Ficaram escandalizados, essa é a palavra, escandalizados. É interessante que eu gosto sempre de pegar algumas coisas assim diferentes e, é claro, a gente medita aqui no nosso Teós, a nossa Catena Áurea. E hoje aqui na Catena Áurea, eu estava meditando dois comentários aqui, São Tomás de Aquino, citando Santo Agostinho e citando também Santo Hilário de Poitiers, depois São Jerônimo. E é interessante que Santo Agostinho comenta o seguinte aqui, né? O Pai de Cristo é Deus carpinteiro. Geralmente, nessa passagem aqui, a gente pensa que eles estão questionando São José. Não é esse o filho do carpinteiro? Mas na realidade, Santo Agostinho diz aqui que eles estavam tão estúpidos e insensatos que eles não se deram conta que o pai de Jesus é o carpinteiro do mundo. Olha o que Santo Agostinho diz: o Pai de Cristo é Deus carpinteiro que fabricou a obra de todo mundo, dispôs a arca de Noé, comunicou a Moisés a ordem do tabernáculo e instituiu a arca da aliança. Eu diria carpinteiro porque aplana as mentes rígidas e retira, cortando os pensamentos dos soberbos. Olha que coisa, que interpretação maravilhosa de Santo Agostinho. Eles não estavam questionando aqui São José, mas na realidade eles estavam tão estúpidos e tão insensatos aqui, né, que eles não pensaram que o pai de Jesus, ele é o carpinteiro do mundo. E diz ainda, era também filho de um carpinteiro que vence a resistência do ferro pela disposição do fogo. Corta todo o poder do século com o juízo, dá forma a tudo e é material para o uso do homem. Como a forma de nossos corpos, por exemplo, na qual cada membro tem a sua função, e forja todas as obras da vida eterna. Esse é o carpinteiro. E outra parte muito esquisita que as pessoas falam, né, que Jesus teve ou não teve irmãos, São Jerônimo diz o seguinte: não é de estranhar que, errando eles com respeito ao Pai, porque erraram a respeito ao Pai, se equivoca também com respeito aos irmãos. Por isso acrescenta, não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas, suas irmãs não vivem entre nós? E São Jerônimo acrescenta, chama-se aqui irmãos do Senhor os filhos de sua tia materna, Maria de Cleofas, mulher de Alfeu e mãe de Tiago e de José. Esta Maria é também chamada de mãe de Tiago menor. Eram seus primos, não eram os seus irmãos, mas chama aqui da sua tia materna. Não há de estranho que parentes do lado materno de Jesus, do Senhor sejam chamados seus irmãos, uma vez que poderia também ser chamado de seus irmãos os parentes da família de José, por aqueles que julgavam ser ele o pai do Senhor, diz aqui Santo Agostinho. Olha, tem muita divergência, você já ouviu muito evangélico falar isso, você já ouviu muita gente falar isso, que Jesus teve outros irmãos, Eu prefiro ficar com a palavra de Santo Agostinho. Eram primos de Jesus, não eram os seus irmãos.
Se eles erram e erraram feio sobre o Pai de Jesus, que é o carpinteiro do mundo, que forja em nós a vida eterna e todas as coisas eternas, não é de se estranhar também que iam errar sobre esse respeito. Tomara que você, possamos reconhecer em Jesus e reconhecendo em Jesus o Deus carpinteiro, que fez todas as coisas, que tem todo o poder, e não questionemos aqui, porque como diz aqui a palavra, ele não pôde fazer muitos milagres. Quando nós não entendemos de onde Jesus veio, quando nós não sabemos quem é o Senhor, o milagre não pode ser feito na nossa vida. O carpinteiro, que é Deus Pai, quer forjar na nossa alma a vida eterna, mas é preciso saber quem que Ele é. Pela intercessão de São Chabel de Mangluf, São Padre Pio de Peltrautina e Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e convosco permaneça para sempre.